Num Brasil tão rico, num Brasil tão farto, num Brasil cheio de riquezas minerais, riquezas artísticas, riquezas brasileiras, riqueza de uma população inteligente, forte, dinâmica, alegre. Bom dia. Progressista e socialista na visão cristã. É sabido, feita pesquisa recente, que 90% dos trabalhadores brasileiros, 90% vive com 5 mil reais, ou seja, ganham até 5 mil reais, 90% dos trabalhadores brasileiros. E 70% dos trabalhadores brasileiros vive somente com 2 salários mínimos. E sobre o progresso, sobre os progressistas, nós tivemos recentemente alguns empresários falando abertamente que deveriam congelar o salário mínimo por 5 anos, ou seja, para que equilibre as contas públicas, era necessário congelar o salário mínimo por 5 anos. Nós vimos um presidente anterior dizendo que teria que cortar alguns privilégios do trabalhador para que os empresários pudessem conseguir sobreviver. Também tivemos visto o pastor Silas dizendo que há muitos privilégios para os trabalhadores com muitas condições e que viabiliza o empresário. Esses são os progressistas. Mas o que no Brasil tão rico, num Brasil cheio de riquezas, que precisa crescer, como um país ser próspero e crescer com a marginalidade dos trabalhadores ganhando 90% até 5 mil reais. Tivemos agora a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais. E qual é a visão social? É que nós precisamos crescer, precisamos progredir, só com uma diferença, ou seja, que olhamos, que colocamos os trabalhadores, colocamos a sociedade mais vulnerável e a tutela do governo, e que nós possamos olhar para os mais necessitados. E o social, ele vê isso, ou seja, de colocar os mais necessitados no responsabilidade de um governo que quer que o progresso chegue, que a riqueza chega, mas que seja partilhada. E nós falamos sobre partilhamento. Isso, na visão progressista, precisamos cortar privilégio do trabalhador. Na visão socialista, precisamos colocar o trabalhador no orçamento do Estado, para que um país que seja próspero, um país rico, precisa ter igualdade, ou seja, precisamos ajudar o menos favorecido, precisamos colocar um trabalhador com condições financeiras melhor, para que ele possa viver melhor. Então, essa é a questão social. Agora, na visão ótica cristã, nós vemos que Deus, quando o povo estava saindo lá do Egito, caminhando no deserto, e passou algumas necessidades, Deus mandou que viesse maná dos céus, ou seja, maná do céu, pão dos anjos. E Deus disse ao líder Moisés que eles pegassem e consumissem somente aquilo que era necessário para a sua diária, cada um pegasse a quantidade exata para a sua família, e que não pegasse além do que necessitava, porque geralmente aqueles que pegaram mais no outro dia estavam todos estragados. Nós vemos que Jesus, ele trazia uma mensagem, uma reflexão, ele pregava para mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças e idosos. E Jesus estava ali mais ou menos com a média de uns 15 mil pessoas, e já era tarde, e os discípulos se preocuparam com a alimentação daquele povo que estava ali
naquele relento e que precisava alimentar. E Jesus, ele pega e manda que os discípulos dê comida a eles. E ali a gente conhece a história, a parábola, e a gente sabe que ali tinha um jovem, uma criança que tinha três peixinhos e 5 pães. E ele faz o milagre da multiplicação. E ele manda que sente aquele pessoal, fica sentado em escalas de pessoas, e que comece a distribuir a comida para aquelas pessoas. E nós vemos que quando todo mundo comeu, todo mundo se alimentou, todo mundo se fartou, sobraram 12 cestos cheios de pães. E qual é a reflexão que nós vimos nisso? Se fosse num projeto progressista, lá no maná dos céus, eles iam monopolizar aquele maná do céu. Eles iam colher, eles iam armazenar, aquele que tivesse mais na frente, a lei da sobrevivência. Se fosse na multiplicação e Jesus deixasse que ele se servisse, com certeza naquele meio cristão, muitos iam tirar, ou seja, muitos iam colher muitos e outros iam colher poucos, porque era uma disputa, ou seja, geralmente não sobra para os mais necessitados. Eu lembro um fato, logo quando começou a sair o tique de leite, muitos anos atrás, na década de 80, e que as prefeituras começaram a dar o leite para as mães, para aquelas menos favorecidas, que tinha crianças pequenas e precisavam do leite. E era uma dificuldade para os mais pobres pegarem leite. Por quê? Descobriu-se depois, naquela época, que tinha alguns vereadores, algumas autoridades, que pegavam aquele leite para alimentar os seus animais, seus gatos, enquanto muitas mães precisavam de leite para os seus filhos, para amamentar seus filhos. Por quê? Porque o progressista, ele visa o seu umbigo, ele visa a sua casa, ele visa a sua família. Ele não vê o social, ele não vê o vizinho, ele não vê a comunidade, ele não vê as condições, ele visa somente ele. E se Jesus não manda sentar e multiplicar e manda que os discípulos dividam o pão e o peixe àquela multidão, certamente no meio daquela multidão muitos iam se fartar, muitos iam invadir aquilo, o que chegasse mais próximo, tivesse mais força, e muitos iam continuar passando fome. E eu lembro fatos que quando eu exercia meu cargo eclesiástico, nos ajuntamentos que nós fazíamos, um jantar, alguma coisa assim, a gente sempre pedia para as pessoas que pudessem, tivessem condições de ajudar. De repente tinha um casal que tinha condições, ele não pagava só para o casal, ele pagava para 2 casais, pagava para um outro, porque tinha aquela família que muito simples, muito carente, que às vezes não tinha essas condições de um jantar, uma comidinha fora, uma comida diferente, no meio do povo, socializando. E aí ele pagava um pouco para aquele outro, ou seja, e aí a gente sentava e todo mundo comia, porque tinha muitas pessoas ali que tinham condições de almoçar no restaurante uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou viajar uma vez por ano, mas tinha aquela pessoa que não tinha condições do básico. Eu lembro que geralmente às vezes acontecia que quando tinha aquela pessoa que tinha aquelas condições de ajudar, ele dizia: não é muito, eu não quero, não, eu só vou dar isso, eu só vou dar essa quantidade. E geralmente essas pessoas que davam menos, quando chegava na hora de se alimentar, se você não tivesse uma distribuição, os obreiros estivessem distribuindo certo, aquelas pessoas iam lá e no prato dele colocava 3 coxas de frango, exemplo, enquanto o outro ia ficar só com o caldo. Então aquele que menos ajudava, aquele que menos era contra que nós fizéssemos isso para socializar a comunidade, era o que mais achava no direito de deu somente aquela quantidade, deu os seus 10 reais, ele deveria comer por 10 pessoas. Porque existe essa questão. Existe o progressista que ele só visa a sua riqueza. Ele visa somente a sua necessidade. Ele não olha para a necessidade do povo. Então, num Brasil tão rico, num Brasil tão farto, num Brasil cheio de riquezas minerais,
riquezas artísticas, riquezas brasileiras, riqueza de uma população inteligente, forte, dinâmica, alegre, ou seja, pentecostal, cristã, numa diversidade tão grande. Infelizmente, 90% da população vive somente com 5 mil reais e 70% vive somente com 2 salários mínimos, num lugar tão rico como o nosso. Então, é a hora de nós vermos que Jesus ensinou a partilha. No livro de Atos dos Apóstolos, ensinou a partilhar. E hoje eu vim agora, fui buscar um pãozinho no mercado, e vinha pensando nessa mensagem, e agradecendo a Deus no momento que eu estou passando hoje, porque quando criança eu vi que não tinha perspectiva de vida, de alimentação, na época que eu estava vivendo e para muitas pessoas que eram vizinhas minhas como criança. E hoje a felicidade de buscar um pão e tomar um café é uma riqueza. Mas eu queria que todo mundo, que o brasileiro, no mínimo, tivesse condições de ir na padaria, comprar um pãozinho para tomar com seu café, seja com manteiga, seja com mortandela, seja com presunto, seja com o que for, mas que tivesse essas condições. Então o progressista, ele visa somente ele, ou seja, 2 salários mínimos é uma garrafa de vinho de alguns desses progressistas aí. Ou seja, 5 mil reais é um jantar deles. Então ele se preocupa em gastar, ele investe numa garrafa de vinho, no jantar de 5, 10 mil reais. Mas quando fala em ajudar o povo, quando fala em acudir aqueles mais necessitados, fazer uma política social, levar um patamar do salário mínimo, levar a esse povo participar mais da riqueza brasileira, eles são contra benefícios para o trabalhador, são contra benefícios da empregada, são contra benefícios da sociedade mais carente. Então eu queria deixar essa reflexão. Deus falou, olha, o maná vai cair do céu, mas só colha por um dia. Porque certamente Deus já sabia que se pudesse colher o maná, ele pudesse armazenar, certamente essas pessoas iam colher tanto e outros iam colher nada. Mas aquele que colheu um pouco mais, olhou com o olho grande, no outro dia estava cheio de bicho apodrecido. Jesus ensinou que se sentar aquelas mais de 15 mil pessoas e distribuir a quantidade exata para cada um, todo mundo ia comer, ia se fartar e ia sobrar. Então essa é a diferença. E infelizmente uma tristeza de nós vemos a visão cristã, ou seja, a gente que tem experiência, tem pessoas que são contra, nós vemos pastores populares como Silas e como os outros, contra. Nós vemos pastores que são contra benefícios sociais. E hoje é necessário, os países de primeiro mundo, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Japão e outros países afora, eles olham para os mais necessitados, tem que ter esse direito, para que pode ter um pouco mais de igualdade, né, de paridade social entre os povos. E aí me refleti sobre isso e essa mensagem de hoje, né? Fique com Deus e que Deus tenha um bom dia e que essa mensagem possa ativar a nosso lado social, o nosso lado que é o amor. Porque Deus falou, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E o amor é sobre todas as coisas. Um abraço, fique com Deus.